Bem-vindo ao programa A Transmissão da Bíblia Aberta, com Susan Carol Smith, usando anotações de seu marido Dr. Alan Smith. Junte-se a nós em uma jornada pelas Sagradas Escrituras enquanto exploramos a sabedoria eterna e a verdade encontradas nas páginas da Bíblia. Dr. Alan Smith, um teólogo renomado e comunicador nato, nos guia na exploração das profundezas da Palavra de Deus com clareza, perspicácia e reverência. Seja você um crente experiente ou simplesmente curioso sobre os ensinamentos do cristianismo, esta transmissão oferece insights enriquecedores, orientação prática e alimento espiritual para todos os que buscam aprofundar seu entendimento das Escrituras e crescer na fé. Sintonize e embarque em uma exploração transformadora dos ensinamentos da Bíblia com Susan Carol Smith em A Transmissão da Bíblia Aberta. Olá pessoal, bem-vindos à Transmissão da Bíblia Aberta. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez hoje. Antes de entrarmos no programa de hoje, fique atento para a poderosa mensagem que preparamos, um tema que está muito perto do nosso coração. 2 ou 3 é só o que é necessário. Fique ligado, porque essa mensagem é algo que você não vai querer perder. Voltarei em breve com um louvor e um testemunho. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em A Transmissão da Bíblia Aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Olá, meus amigos brasileiros e todas as outras pessoas que falam português. Hoje irei cantar um hino que eu não lembro quando eu ouvi pela primeira vez, mas é um hino antigo. E eu não sei exatamente onde se encontra, mas eu creio que existe esse hino no hinário adventista. Não sei, mas é um hino muito lindo. É um hino que sempre tem sido perto do meu coração. Preste atenção, porque tem uma mensagem profunda. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme ou sobre irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ele guia as águias no espaçoso ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, e com ele irei sem nenhum temor, e pela mão
conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Voltarei em breve com a mensagem de hoje. 2 ou 3 é só o que é necessário. Nosso tema de hoje é 2 ou 3 é só o que é necessário. Você já se sentiu pequeno demais para fazer uma grande diferença? Talvez você pense, sou só uma pessoa, ou somos tão poucos. Mas adivinhe, Jesus disse algo incrível na Bíblia. Ele disse que até mesmo 2 ou 3 pessoas podem trazer sua presença. Nosso guia para a jornada de hoje está em Mateus 18:20, versão Almeida, revista e corrigida 2009, ou seja, ARC. Estamos utilizando a versão Almeida, revista e corrigida 2009, ou seja, ARC, ao curso da nossa mensagem de hoje. Vamos ler o texto de hoje para preparar o caminho para a nossa exploração da palavra de Deus hoje. Agora vamos ver o que Jesus disse em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vou ler de novo, certo? É só um versículozinho. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso significa que quando nos reunimos em nome de Jesus, mesmo que sejam só 2 ou 3 pessoas, Jesus está ali com a gente. Eu estava pensando nisso. Existe uma menina só na classe dos adultos, porque ela é adolescente e não quer ir para a classe das crianças na nossa igreja. O que isso quer dizer? Vou dizer mais sobre isso depois, certo? Preste atenção, vamos orar e voltaremos à mensagem. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. E neste momento eu peço que venha ao meu encontro agora. Peço que me unge com a Tua palavra, Senhor, para que eu possa falar o que Tu queres que cada pessoa escute. Eu peço que esteja com cada pessoa que esteja escutando, Senhor. Não importa quando essa pessoa esteja escutando essa mensagem. Que a pessoa que esteja escutando, no momento em que esteja escutando, possa escutar a mensagem do início ao fim, sem nenhuma interrupção. Senhor, pedimos também que amarre Satanás naquele momento, para que aquela pessoa possa escutar a mensagem que tu tens que a pessoa escute, e que a pessoa possa ser abençoada por ti, porque está escutando a mensagem. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Primeiro ponto da mensagem é: Jesus aparece em pequenos grupos. Jesus não diz que precisamos de uma grande igreja com centenas de pessoas. Ele não disse que precisamos de música alta ou luzes bonitas. Ele diz que bastam 2 ou 3. Digamos
que você é um amigo, você e um amigo orem juntos. Ou talvez sua família se reúna para ler a Bíblia. Isso já é o suficiente. Jesus disse que estaria ali com vocês. E o que eu estava dizendo antes? Eu estava falando com o pastor da igreja e queria fazer uma escola bíblica de férias em que, além da escola bíblica de férias que estão começando a fazer aqui à noite, para que os pais possam vir e fazer um estudo com os pais separados, também que eles possam trazer os jovens e fazer uma escola bíblica da mocidade. Então, eu disse, eu gostaria de pegar aquelas pessoas, de adolescentes, de jovens, e fazer a classe deles nessa escola bíblica de férias. Assim, dá uma oportunidade dessa menina convidar suas amigas para virem à igreja. Não há outra coisa, porque ela convidou algumas pessoas para virem à igreja no tempo em que fosse a Páscoa. Mas aqui nos Estados Unidos, na Páscoa, as pessoas fazem muita festa, como fazem no Ano Novo e no Natal. O pessoal aí no Brasil, especialmente o Ano Novo, todo mundo tem festa. E aqui é a mesma coisa na Páscoa. Então, muitas amigas que ela convidou, talvez a família estava se ajuntando e os pais não deixaram que a amiga fosse à igreja, mas tinha que ir na casa das famílias. Então, na escola bíblica de férias é diferente, porque eles não têm desculpa, né? Eles podem enviar aquele filho ou aquela filha que foi convidado para ir à igreja e possam, talvez, começar a frequentar a igreja. Então, eu pensei nisso e falei com o pastor e disse, ele disse, é mesmo, né? Então, nós vamos ver se vamos ter uma escola bíblica de férias. Mas eu pensei nisso, depois eu comecei a pensar nessa mensagem, pensei, sabe o quê? Se acontece isso e não vier mais adolescentes, eu gostaria que viesse porque eu quero ensinar algo que todos os adolescentes precisam aprender. Mas se não, eu posso ensinar aquela menina sozinha. E vou falar assim ao pastor, começa com ela. Ela vai dizer, você precisa vir à minha classe porque estou aprendendo tanta coisa, não é? Então, é isso que eu comecei a pensar. Sim, o Senhor estará no meio de só eu e aquela menina. Se precisar, somos duas, não é? Então, é isso que eu quero dizer. Não precisa se limitar só por uma pessoa. Se você é um missionário, um pastor, uma pastora, e você vai a um lugar novo e está começando uma igreja nova e tem só uma pessoa, comece com aquela pessoa sozinha. Porque Deus pode abençoar aquela igreja, ela pode crescer só com aquela pessoa de início. Não esqueça disso, hein? Deus está falando ao coração de alguém que é chamado e que está querendo pregar a palavra, mas está desanimado porque só tem uma pessoa para começar o serviço. Não fique desanimado, porque Deus começa com uma pessoa só. E assim há 2 ou 3 na sua presente, porque há você e aquela pessoa. Não é bonito? Gente, vamos prestar atenção. Isso já é suficiente. Jesus disse que estará ali com vocês. Pense nisso. O Rei dos Reis vai estar com você só porque você se reuniu
em nome dele. Tá vendo? Ele vai estar com aquela igreja que você está trabalhando. Ele vai estar com aquele lugar que você está pregando. Porque há você e uma pessoa a mais. Segundo ponto, o que significa em meu nome? Quando Jesus disse reunidos em meu nome, ele quis dizer que é reunir para adorá-lo, orar a ele ou aprender sobre ele. Aí veja, Deus aqui está confirmando o que eu falei. Então, se nos reunimos para jogar ou conversar, sobre esportes, isso é legal. Mas Jesus prometeu sua presença quando nos reunimos para honrá-lo. Agora, existe um texto na Bíblia que quer dizer que se eu comer, brincar, fazer outra coisa, é em Coríntios, não se lembro se é 1º ou 2 Coríntios 10, 30, um negócio assim. Eu não lembro exatamente o lugar. Mas se eu fizer tudo isso pela glória de Deus, eu devo fazer para a glória de Deus. Se eu estou jogando um jogo, eu preciso estar orando em espírito de oração por aqueles que estão ao meu lado, para que eu possa ser testemunho para aquelas pessoas. E se eu tiver a oportunidade, eu preciso introduzir o que Jesus quer que eu faça, é falar dele. E se eu não posso fazer isso, eu não preciso estar naquele jogo. Então, se a gente está num lugar comemorando ou qualquer coisa sem ser a palavra de Deus, mas a gente está na atitude de glorificar a Deus, é a mesma coisa, só que a gente está sozinho. Então a gente está em oração íntima com Deus e tentando ser um testemunho. A não ser que a gente tenha um amigo ao lado nosso que seja crente também. Então a gente pode dizer, a gente vai aquela brincadeira, mas a gente tem que estar em espírito de oração, porque Deus pode nos dar uma oportunidade de falar a palavra dele, não é? Você pode se reunir em nome de Jesus quando? Você ora com um amigo na escola, você canta músicas de adoração em casa, você faz estudo bíblico com sua família, você vai à escola dominical ou à igreja. Toda vez que fazemos essas coisas em nome de Jesus, Ele está conosco. Terceiro ponto, você não está sozinho. Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Talvez só algumas pessoas vão à noite de oração. Ou o culto de oração, né? Talvez você tenha só um amigo na igreja. Você vai à igreja e só conhece uma pessoa. Mas lembra-se disso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Você nunca está sozinho quando se reúne em nome de Jesus. Ele está ali, ouvindo, ajudando e trabalhando em seu coração. Mas vou dar um ponto aqui para aqueles que estão na igreja. Você tem que também lembrar que tem visitantes que chegam à igreja, às vezes sozinhos, e precisam de ser reconhecidos. Isso quer dizer, se alguém vem à sua igreja e é nova a sua igreja, nunca veio à sua igreja, mas está visitando, você,
quando a igreja termina, o que você faz? Vai embora e deixa aquela pessoa sozinha? Não, você vai àquela pessoa e conversa com aquela pessoa e diz, você está bem-vindo ao nosso meio. Porque é assim que você ajuda aquela pessoa a saber que ela não está sozinha. Às vezes a pessoa não é crente. Outras vezes a pessoa acabou de mudar para aquela cidade e está procurando uma igreja para visitar, para ser sua igreja. E vai lá e ninguém dá atenção. Isso aconteceu comigo uma vez. E na época eu precisava de ser conhecida, porque no momento eu estava sozinha. Sozinha com Deus, mas sozinha, sentindo sozinha e precisando de uma igreja para a comunhão. Mas aquela igreja não me abraçou, não disse nada para mim. Eu saí tão triste daquela igreja. Nunca mais voltei. Então aprenda uma coisa aí, gente. Se você está numa igreja e você não complementa as pessoas que são novas, que são visitantes, algo está errado. Não sei, mas eu acho que aquela igreja não precisa de você. Se você está visitando, vá a outra igreja que vai te recolher. Mas, pelo menos você acha um amigo, uma amiga naquela igreja, você tem aquela pessoa para ajudar você a vencer as batalhas. Você nunca está sozinho quando se reúne em nome de Jesus. Ele está ali, ouvindo, ajudando e trabalhando em seu coração. Quarto ponto. Coisas grandes podem começar pequenas. Deus pode fazer grandes coisas com números pequenos. Você se lembra? Davi era só um menino e derrotou um gigante. Os discípulos eram apenas alguns homens, mas espalharam o evangelho pelo mundo. Jesus alimentou milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. Então não espere por uma multidão. 2 ou 3 já são suficientes para Deus agir. Vamos ler o versículo mais uma vez. Porque onde estivermos 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Essa promessa é para você. Você não precisa esperar por um grande grupo. Não precisa ser famoso ou rico. Tudo que você precisa é ter um coração voltado para Jesus. E mais uma ou 2 pessoas que o amam também. Quando você se reúne em nome dele, ele está ali, bem no meio, com poder, com amor, com paz. Então, se você está procurando uma igreja, um aviso, não procure uma igreja grande, porque lá você vai se perder. Procure uma igreja pequena, uma igreja que tem poucas pessoas que você pode ajudar a crescer. E assim você vai sentir a presença de Deus maior. Porque naquela multidão pequena, é que você vai sentir que as pessoas também te amam. Você vai achar um amigo que você pode orar com aquela pessoa. Então vamos pensar nisso. Vamos orar. E depois dessa oração voltarei com a minha mãe para fazer a oração do pecador. Se você não é crente e quer aceitar a Jesus, faça aquela oração. Mas tem que fazer de coração, certo, gente? Vamos fazer essa oraçãozinha aqui. É uma oração escrita que eu vou fazer com vocês
mas é porque o que está escrito é uma oraçãozinha muito linda. E você eu vou voltar com a minha mãe para fazer a oração do pecador. Não vai embora ninguém. Você que é crente precisa prestar atenção também e orar por aqueles que estão aceitando a Jesus. Certo? Querido Jesus, obrigado por tua promessa. Mesmo quando somos apenas alguns, o Senhor vem. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor está conosco sempre, que nos reunimos em teu nome. Nós te amamos e te convidamos para entrar em nossos corações. Amém. Voltarei com minha mãe. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Venho a você. Venho ao Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe. E me purifica. E me purifica. Com seu sangue precioso. Com seu sangue precioso. De toda a injustiça. Com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E ele está vivo. Neste momento. Neste momento. Aceito Jesus Cristo. Aceito Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. Eu faço dele. O Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra. E segundo a sua palavra. Que não pode mentir. Que não pode mentir. Estou lavado. Sou lavado. Estou limpo. Estou limpo. Estou perdoado. Sou perdoado. Estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário.
Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, versão revista e corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão revista e corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão revista e corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então vá àquela igreja, procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou a Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco.
Olha, Júnior, essa parede de barro, é de barro, aliás, taipa, sabe o que é taipa? Aquelas paredes que é aquelas taipazinhas e bota barro, ali, ó. É barro só, barro, e tá rachando. Entendeu? Olha, é barro, olha, de barro. Olha, cai. Se eu quebrar, cai. Já caiu. Já caiu, tá vendo? Ó, já caiu aqui esse pedaço. Ao encerrarmos esta jornada esclarecedora, estendemos nossa mais profunda gratidão por se juntar a nós em A Transmissão da Bíblia Aberta com Susan Carol Smith. Lembre-se de que a sabedoria compartilhada hoje é apenas um trampolim no seu caminho de crescimento espiritual. Junte-se a nós novamente no próximo domingo à tarde, às 15 horas, horário de Recife, enquanto continuamos a explorar as verdades ilimitadas contidas nas páginas das Sagradas Escrituras. Até lá, que a paz e a compreensão guiem cada passo seu. Adeus e que Deus abençoe.